O salão de festas luxuoso do casamento pareceu engolir o pai humilde assim que ele colocou os pés ali. Seu terno gasto, com as mangas curtas demais, revelava os pulsos marcados pelo trabalho árduo, contrastando com os delicados copos de champanhe que tilintavam nas mãos impecáveis dos convidados. Um burburinho percorreu a multidão, enquanto o pai da noiva se destacava como um borrão em seda fina, em meio aos vestidos de grife e smoking sob medida. Uma senhora com um colar de pérolas inclinou-se para sua acompanhante, disfarçando mal o sorriso debochado por trás de uma mão com unhas feitas. Será que ele alugou essa roupa em um brechó? Cochichou, em um tom alto suficiente para ser ouvido. A risada se espalhou como rastilho de pólvora. As bochechas do pai viúvo coraram, enquanto ele apertava a pequena sacola de presente em suas mãos trêmulas. Havia passado 3 meses economizando para comprar o que estava ali dentro. Seus ombros se curvaram levemente, como se carregassem um peso invisível, enquanto seus olhos procuravam um rosto amigável no mar de julgamentos. A cerimonialista, com sua prancheta em mãos, aproximou-se dele com um desdém mal disfarçado e o indicou à mesa mais distante no canto, longe dos convidados importantes, longe de sua própria filha. Você teria defendido ele ou se juntado à multidão que desviava o olhar? Conte para nós nos comentários. Mas ninguém naquele salão estava preparado para o que aconteceu em seguida. Ninguém sabia o sacrifício que aquele homem havia feito, ou a promessa que ele havia mantido por 15 anos de solidão e luta. Ninguém conhecia a história por trás do terno gasto e das mãos calejadas. Ninguém, nem mesmo sua filha. Seu Zé, como era conhecido na pequena cidade do interior, nunca se encaixava naquele mundo de luxo e ostentação. Como marceneiro, com sua pequena oficina nos fundos de sua casa modesta, sempre viveu de forma simples. Sua filha, Maria Clara, havia crescido naquela casa humilde até os 12 anos. Então, tudo mudou. A saudade, como chamavam o câncer, levou sua esposa Alana em apenas 7 meses, deixando-o sozinho para criar a filha. Mas como um marceneiro viúvo poderia proporcionar a vida que sua filha talentosa e bonita merecia? E se histórias de pais que não desistem te emocionam, inscreva-se agora, mais histórias inspiradoras toda semana. No dia seguinte ao enterro, com seu mundo ainda desmoronando ao seu redor, seu Zé tomou a decisão mais difícil de sua vida. A irmã de Ana, Teresa e seu marido, Ricardo, moravam na área nobre da cidade. Não tinham filhos, uma mansão enorme com quartos vazios e as conexões para abrir portas que seu Zé jamais alcançaria. Quando se ofereceram para ficar com Maria Clara, para criá-la com oportunidades que ele nunca poderia proporcionar, a dor quase o destruiu. Mas ele amava sua filha o suficiente para deixá-la ir. Ela terá as melhores escolas, o melhor futuro, disse Teresa, sem maldade. Você ainda pode vê-la nos finais de semana, feriados. É o que Ana gostaria. Será? Seu Zé nunca saberia. Mas ele assinou os papéis, observando enquanto sua filha se mudava para um mundo no qual ele jamais poderia realmente entrar. O acordo começou com boas intenções. Visitas nos finais de semana, almoços nos feriados. Mas, à medida que Maria Clara crescia, à medida que florescia em seu novo ambiente, as visitas se tornaram mais curtas, menos frequentes. Seu sotaque mudou, suas roupas mudaram. E lentamente, a distância entre eles cresceu em um abismo que seu Zé não sabia como atravessar. Quando o convite de casamento chegou, seu Zé ficou encarando o papel grosso e cremoso com sua caligrafia dourada por quase 1 hora. Maria Clara estava se casando com o filho de um executivo de banco. O sobrenome Wilson estava impresso em uma fonte menor, abaixo do novo sobrenome da família, Albuquerque. Teresa e Ricardo nunca a haviam adotado formalmente, mas em algum momento, Maria Clara adotou o sobrenome deles como seu. Seu Zé economizou cada centavo extra por meses para comprar um presente para ela. Não algo da lista de presentes extravagante, mas algo que ele havia feito com suas próprias mãos. Um porta-joias de madeira entalhada à mão, com o mesmo padrão que ele havia entalhado em seu berço 15 anos atrás. Dentro estava a única coisa de valor que ele possuía, o pingente de diamante de Ana. Ele o havia guardado todos esses anos, esperando por este dia. Agora, sentado à mesa do fundo com parentes distantes que mal o reconheciam, seu Zé observava enquanto sua filha se movia pela multidão como se tivesse nascido para aquilo.
Seu vestido branco provavelmente custava mais do que seu carro. Seu sorriso nunca alcançava seu canto da sala. A recepção prosseguiu com precisão mecânica. O champanhe jorrava, os fotógrafos capturavam momentos perfeitos. A dança pai e filha começou, mas não foi seu Zé quem pegou a mão de Maria Clara. Foi Ricardo, em seu smoking perfeitamente sob medida, quem girou Maria Clara pelo salão de dança enquanto seu Zé observava das sombras, o pai esquecido. Eles formam uma família tão bonita, comentou alguém próximo, sem perceber quem era seu Zé. Os Albuquerques sempre tiveram classe. Seu Zé saiu para o terraço, o ar fresco da noite aliviando a atmosfera sufocante lá dentro. Ele olhou para as estrelas, as mesmas estrelas que Ana costumava mostrar a Maria Clara nas noites de verão em seu quintal. Eu não sei se fiz a coisa certa, Ana, sussurrou ele para o céu noturno. Eu dei a ela uma vida melhor, mas eu a perdi no processo. Uma comoção vinda de dentro o trouxe de volta à recepção. Era a hora dos discursos. O padrinho, a madrinha de honra, Ricardo se levantou em seguida, falando eloquentemente sobre observar Maria Clara se tornar a linda mulher que havia se tornado. Nenhuma vez ele mencionou seu Zé. Nenhuma vez ninguém reconheceu que outro homem havia dado vida a Maria Clara, havia ensinado ela a andar, havia lido histórias para ela antes de dormir. Algo mudou dentro de seu Zé então. Uma calma resolução se formou enquanto ele observava Ricardo receber os aplausos. Não se tratava de ciúme ou orgulho, tratava-se da verdade. Tratava-se de uma promessa que ele havia feito a Ana enquanto ela estava morrendo. Eu vou garantir que ela se lembre de nós, do nosso amor, da nossa família. Seu Zé se moveu silenciosamente em direção à frente da sala, em direção ao microfone que estava em seu suporte ao lado da mesa principal. A cerimonialista o viu se aproximando e se moveu para interceptá-lo, o pânico estampando seu rosto perfeitamente composto. «Senhor, nós não temos o senhor no programa para discursos», ela sibilou, colocando seu corpo entre seu Zé e o microfone. «Essa é minha filha», disse seu Zé simplesmente, sua voz firme apesar de seu coração disparado. «A programação está muito apertada. O senhor Albuquerque já fez o discurso do pai». Seu Zé olhou por cima dela para Maria Clara, radiante em seu vestido de noiva, rindo de algo que seu novo marido havia sussurrado em seu ouvido. Ele não é o único pai dela. Você lutaria pelo seu momento de falar ou iria embora para manter a paz? Deixe-nos saber nos comentários. O aperto da cerimonialista em sua prancheta se intensificou. Isto é altamente irregular. Talvez o senhor devesse ter coordenado com a família antes. A família! Como se ele não fosse da família. Algo na expressão de seu Zé deve ter mudado, porque a cerimonialista deu um pequeno passo para trás. Naquele momento, o pai do novo, um homem surpreendentemente gentil chamado Tomás, notou o confronto e se aproximou. «Está tudo bem?» perguntou ele, olhando entre seu Zé e a cerimonialista perturbada. «Este cavalheiro quer fazer um discurso não programado», ela explicou com um horror mal disfarçado, como se seu Zé tivesse sugerido soltar um enxame de gafanhotos no bolo de casamento. Tomás estudou o rosto de seu Zé por um momento. «Você é o pai de Maria Clara, não é? O pai biológico?» Seu Zé assentiu, surpreso por ser reconhecido. Tomás se virou para a cerimonialista. «Abra espaço na programação. Todo pai deve ter a chance de falar no casamento de sua filha». A boca da cerimonialista abriu e fechou como de um peixe fora d'água, mas Tomás já estava guiando seu Zé em direção ao microfone. A sala se aquietou quando as pessoas notaram a figura desconhecida se aproximando da frente. A expressão de Maria Clara congelou em algum lugar entre o choque e a mortificação. Ricardo se levantou parcialmente de seu assento, mas Teresa colocou uma mão restritiva em seu braço. Seu Zé pegou o microfone, suas mãos calejadas firmes agora. A sala ficou completamente silenciosa. Centenas de olhos o encaravam. Alguns curiosos, alguns desdenhosos, alguns simplesmente confusos. Ele pigarreou. «Muitos de vocês não me conhecem», começou ele, sua voz rouca, mas clara. «Meu nome é José Wilson. Eu sou o pai de Maria Clara». Um murmúrio percorreu a multidão. As bochechas de Maria Clara coraram. «Eu não vou tomar muito do seu tempo», continuou seu Zé. «Eu sei que não faço parte deste mundo. Eu sei que meu terno não veste bem.
e eu não sei qual garfo usar para a salada. Um riso desconfortável se espalhou pela plateia. 15 anos atrás, eu tomei a decisão mais difícil que um pai poderia tomar. Eu deixei minha filha ir para uma família que poderia dar a ela tudo o que eu não podia. As melhores escolas, as conexões certas, as oportunidades que um simples marceneiro como eu jamais poderia proporcionar. Seu Zé olhou diretamente para Maria Clara agora, falando apenas para ela. Sua mãe morreu quando você tinha 12 anos. O nome dela era Ana, e você tem os olhos dela, o riso dela, o espírito dela. No dia em que a perdemos, eu pensei que meu mundo tinha acabado, mas eu tinha você, e isso significava que eu tinha que continuar. Lágrimas brilhavam nos olhos de Maria Clara agora. A sala estava tão silenciosa que era possível ouvir as velas tremeluzindo. Eu deixei você ir porque eu te amava mais do que minha própria felicidade. Eu queria que você tivesse tudo, mesmo que isso significasse que eu não poderia ser aquele a dar a você. E olhe para você agora. Linda, educada, casada com um bom homem. A voz de seu Zé falhou levemente. Ele respirou fundo. Eu não estou aqui para atrapalhar seu dia perfeito. Eu não estou aqui para reinventar os anos que outros criaram você. Eu só estou aqui para dizer que não houve um dia que não tenha pensado em você, que não tenha me orgulhado de você, que não tenha te amado. E para dar a você isto, ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de madeira intrincadamente entalhada. O artesanato era requintado, a madeira polida com um brilho quente. Eu fiz isto para você. Dentro está o pingente de sua mãe. Ela queria que você o usasse no dia do seu casamento. A sala prendeu a respiração coletivamente enquanto seu Zé se aproximava de Maria Clara, estendendo a pequena caixa de madeira. Por um momento terrível, pareceu que ela não iria pegá-la. Então ela se levantou, com lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto agora, e estendeu a mão para pegar a caixa. Suas mãos se tocaram enquanto ela a pegava dele, e algo passou entre eles. Reconhecimento, lembrança, o eco de um laço que nunca havia realmente se rompido. Eu me lembro, sussurrou ela, tão baixinho que apenas seu Zé podia ouvir. Eu me lembro das estrelas, pai. Eu me lembro das histórias. Era a primeira vez que ela o chamava de pai, em 15 anos. Maria Clara abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro estava um simples pingente de diamante em uma delicada corrente de prata, não tão grande ou ostensivo quanto as joias que ela agora usava, mas infinitamente mais precioso. Ela o levantou e, sem hesitação, estendeu a mão atrás do pescoço para desatar a corrente do colar de grife que estava usando. Ela entregou a peça cara para sua madrinha de honra surpresa e colocou o pingente de sua mãe no lugar. Então, Maria Clara fez algo que ninguém esperava. Ela contornou a mesa e envolveu seus braços em volta do pescoço de seu pai, abraçando-o apertado, como se estivesse tentando preencher os anos que haviam perdido. Eu sinto muito, sussurrou ela contra o ombro dele. Eu sinto muito por ter esquecido. A sala explodiu em aplausos. Não os aplausos educados e medidos da obrigação social, mas a resposta genuína e emocional de humanos testemunhando a verdade crua. Até mesmo aqueles que haviam rido de seu Zé antes, agora estavam discretamente enxugando as lágrimas. Ricardo e Teresa permaneceram congelados, sua compostura perfeita finalmente rachada. Eles haviam dado a Maria Clara tudo o que o dinheiro podia comprar, mas eles nunca haviam contado a ela sobre o pai que a amava o suficiente para deixá-la ir. Tomás, o pai do noivo, deu um passo à frente com uma taça de champanhe na mão. Eu acho, disse ele em voz alta, que precisamos abrir espaço na mesa principal para mais um pai. Enquanto seu Zé era conduzido para a frente da sala, para o lugar onde ele deveria ter estado o tempo todo, sussurros o seguiam. Mas estes eram diferentes agora. Estes eram sussurros de admiração, de respeito. O homem com o terno mal ajustado havia mostrado a todos eles como era a verdadeira riqueza. Mais tarde, quando a noite chegava ao fim e os convidados começavam a partir, Maria Clara encontrou um momento a sós com seu Zé no mesmo terraço onde ele havia falado com as estrelas. "Por que você não lutou por mim?" perguntou ela, sua voz pequena. "Todos esses anos, por que você ficou longe?" Seu Zé olhou para sua filha, iluminada pelo luar, assim como sua mãe havia sido em sua própria noite de casamento.
porque sua felicidade importava mais do que a minha, porque deixar você ir foi minha maneira de amar você. Maria Clara dedilhou o pingente de diamante em sua garganta. Conte-me sobre ela, conte-me sobre a mãe. E assim, enquanto a recepção continuava lá dentro, seu Zé contou à sua filha sobre a mulher que ambos haviam amado e perdido. Ele contou a ela sobre o riso de Ana, sua voz terrível para cantar, sua paixão por justiça. Ele contou a ela sobre a noite em que Maria Clara nasceu, como Ana havia contado seus minúsculos dedos e dedinhos repetidamente em admiração. Quando a madrugada se aproximava, Maria Clara fez uma promessa a seu pai. Esta não será a última vez que conversaremos. Este é apenas o começo. Dizem que a verdadeira riqueza não é medida em reais ou roupas de grife. É medida em amor, em sacrifício, na coragem de se levantar quando o mundo quer que você permaneça invisível. Às vezes, a pessoa mais rica da sala é aquela que não tem nada a perder além de sua dignidade. Nunca julgue um homem pela sua aparência. Nunca presuma que você conhece a história de alguém. E nunca subestime o amor de um pai, que perdura mesmo quando tudo mais está perdido. Se esta história te emocionou, inscreva-se agora para mais histórias inspiradoras toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer. E se você quiser mostrar seu apoio, deixe um valeu demais.